Bem, então, boa tarde a todos e a todas e bem-vindos a mais uma iniciativa no fundo, do calendário de atividades do CRIA, em que celebramos e assinalamos a sua 50º do 25 de abril de 74. E hoje temos connosco o professor João Leal, e que já iremos falar um pouco mais brevemente também sobre a sua conferência, mas esta iniciativa foi de facto também organizada com o Departamento de Antropologia da nova FCSH. O professor João Leal dispensa apresentações, de alguma maneira eu vou só aqui pontuar muito brevemente a sua trajetória, nomeadamente porque é uma vastíssima obra e no fundo trabalhando em áreas que vão desde a história da antropologia, migrações, identidade nacional, ritual e performance. Portanto, no fundo, creio que esta conferência também vai pontuar mais um contributo de eu, e se estiverem falar do João dir-me-á, portanto, sobre também a história da antropologia no 25 de abril de 74, onde o João não estava, se calhar, a fazer antropologia, mas estava a fazer a revolução. E, portanto, e de alguma forma fomos percebendo isso aqui por outro tipo de trabalhos que temos vindo a fazer mais recentemente. O João também foi aluno do ISCSPU, e a conferência que nos traz, e que vocês já conhecem efetivamente o título, a Antropologia e o 25 de Abril, ou como caiu o uso do ISCSPU. Da nossa parte, obviamente, queríamos agradecer a presença do João, que no fundo é um ponto alto das nossas comemorações, e também passar agora a palavra à professora Amélia Frazão Moreira, diretora do Departamento de Antropologia. Então, boa tarde a todas e todos. As minhas palavras são só de agradecimento pela dar-vos as boas-vindas e agradecer a vossa presença. Permitam-me um especial agradecimento aos estudantes que se deslocaram da outra zona do campus da Nova para virem até aqui ao colégio. Eu queria também agradecer ao João por a disponibilidade de continuar a colaborar com o Departamento de Antropologia e agradecer ainda mais porque vai-nos brindar com um tema novo, com mais um assunto que ele está a investigar e que nos permite, como disse a minha colega Sónia, perceber a história da antropologia e como é que se mudou a antropologia nesse momento marcante de todas as nossas vidas. De qualquer forma, eu queria também explicar que isto é uma organização conjunta, porque o Departamento de Antropologia decidiu não fazer eventos comemorativos, não por não dar importância ao 25 de Abril, como é evidente, mas porque pensámos mais interessante juntar-se energias e recursos com os centros de investigação associados ao Departamento. Bem-vindos, obrigada João mais uma vez e boa sessão. Eu é que agradeço as vossas palavras tão simpáticas e só uma especificação. Eu, entre 1970 e 1979, fiz duas coisas. E como sabem. Este fala mais alto. Pronto, então. Eu não tenho um PowerPoint, vou projetar alguns documentos da época e gostaria de, em primeiro lugar, apresentar os meus agradecimentos a antigos colegas do ISCSPU/ISCSP que foram importantes para a preparação desta conferência. Uns disponibilizaram materiais dos seus arquivos, que usarei para mostrar alguns pontos desta conferência, como já referi, e entre eles eu gostaria de destacar em particular o caso do Zé António Fonseca, que tem de facto um acervo muito completo sobre este período, que vai desde 72 até 76, mais ou menos. Agradeço também a outros colegas porque escreveram depoimentos sobre o tema que vai ser tratado nesta conferência, para um número especial da Etnográfica, consagrado aos 50 anos do 25 de Abril, e que inclui um dossiê intitulado Antropologia e Revolução, do ISCSPU ao ISCSP, 1974-1976. Esses colegas são o Filipe Ramires, que não pode estar aqui, ele vive em Olhão, teve uma operação recente ao pé, o Luís Souta, que eu acho que está aqui alguns,
A Dulcinea Gil também vive no Algarve e também não pode estar presente. A Maria da Luz Alexandrino, mais conhecida entre nós por Milu, que vive na Califórnia. O José Cardi, que deve estar alguns ali atrás. E depois também um agradecimento. Todas essas pessoas que eu acabei de mencionar foram meus colegas. Uns no curso de Tecnologia, outros noutros cursos, mas eram estudantes em 74. Há também nesse dossiê uma participação de um dos professores que foi contratado logo a seguir ao 25 de Abril, o professor José Fialho, que, embora com 80 anos, se mantenha ativo, dá aulas numa universidade particular e não está presente porque tem aulas neste horário. E também queria agradecer ao Zé Neves, que está ali, que não é estudante de Teologia, que não era nascido em 74, e por essas duas razões foi convidado para fazer o comentário final a este dossiê. Agradeço a todos, porque todos foram importantes para eu ajudar a preparar aquilo que eu venho a dizer. No dia 27 de abril de 74, 2 dias depois do 25 de abril, caiu o U de ISCSPU, Instituto Superior de Ciências Sociais e Política Ultramarina, que foi renomeado no mesmo dia ISCSP, Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. A decisão foi tomada em Assembleia Geral de Escola ou Assembleia de Escola. A terminologia era um bocadinho flutuante. E contou com a participação massiva, como vocês imaginam, 2 dias depois do 25 de abril, de estudantes, de professores, de que na altura nós chamávamos funcionários, agora chama-se trabalhadores não docentes, e no seguimento da decisão da Assembleia Geral de Escola, um grupo de estudantes levou à letra a decisão de passar do ISCSP para o ISCSP, munidos, eu estou a citar o depoimento de Filipe Ramires, munidos de um martelo, partiu a velha placa afixada por sobre a porta principal da escola e afixou uma outra já com o novo nome da escola. Nesta ação participou o Filipe Ramires, de acordo com o depoimento dele, o Luís Costa, que eu acho que não está aqui, e que era meu colega de curso, e participou uma pessoa que alguns de vocês já ouviram falar, porque é crítico de música, crítico de cinema, responsável pela demissão do ministro João Soares do Ministério da Cultura, o Augusto Seabra, e portanto foram esses três pessoas que tiraram o ISCSPU e puseram o ISCSP. Deixando para trás o forte envolvimento do ISCSPU com a política colonial do Estado Novo, a queda do ISCSPU marcou o início de um conjunto de transformações que visavam fazer do novo ISCSP uma escola de ciências sociais democrática, moderna e arejada. Essas transformações, que envolveram alterações curriculares, afastamento de velhos professores comprometidos com o Estado Novo e contratação de novos professores que eram maioritariamente exilados políticos fugidos à guerra colonial, atravessaram todos os cursos da escola e tiveram também expressão no ensino da antropologia. O ensino da antropologia repousava desde 1968 no curso complementar de Ciências Antropológicas e Etnológicas, que conferiu uma licenciatura e que foi a primeira licenciatura de Antropologia em Portugal. Este processo de transformações foi revertido em 1976 pelo encerramento arbitrário do novo ISCSP pelo então Ministro da Educação, Sr. Tomé Alcardia, primeiro diretor profissional do PS, dado que a biblioteca da FCSH se chama Sr. Tomé Alcardia, quando eu entro lá tenho sempre alguma hesitação. E é sobre este conjunto de transformações que foi revertida pelo Ministro Cardia que eu vou falar, com especial enfoque no ensino universitário da antropologia, e eu faço numa dupla qualidade. Primeiro, antigo estudante do ISCSP, que em 1974 fez 20 anos, entrei para o ISCSP com 17, em 71, e que participou ativamente enquanto membro da direção da Associação de Estudantes do ISCSP, depois ISCSP, e após 1974, enquanto militante e mais tarde dirigente da União de Estudantes Comunistas, que era a organização estudantil do Partido Comunista Português, participou nas transformações que seguiram ao 25 de abril de 74. Como eu disse, entrei no ISCSP em 71, já com o objetivo de estudar antropologia, e devia ter concluído o curso em 76, mas lá está.
fazer a revolução em antropologia ao mesmo tempo era um bocado difícil e acabei por concluir o curso em 1979. A segunda qualidade em que eu falo é a de um antropólogo que tem investigado sobre a história da antropologia em Portugal. O meu campo de pesquisa durante muito tempo centrou-se num período largo, que vai desde 1870 a 1970, mas ultimamente tenho-me interessado a história mais recente da antropologia em Portugal, que é sempre uma coisa difícil de fazer, porque é feita, por um lado, enquanto historiador da antropologia, mas é um historiador da antropologia que participou nos processos sobre os quais está a escrever. E dessas incursões recentes na história recente da antropologia em Portugal, faz parte justamente o impacto que a Revolução teve no ensino e também na pesquisa da antropologia em Portugal. O plano de voo para esta conferência é relativamente simples. Eu procurarei dar, em primeiro lugar, uma visão do lugar do ISCSPU no rarefeito ensino das ciências sociais em Portugal antes de 1974. A seguir, passarei em revista as transformações que a escola conheceu depois dessa data, com destaque para o importante papel, e eu vou enfatizar muito isto, o importante papel que o movimento estudantil teve nessas transformações, no ISCSPU como noutras escolas, e terminarei com a indicação de algumas repercussões que estas transformações, apesar do encerramento do ISCSP em 76, tiveram no ensino e na pesquisa da antropologia em Portugal. Bom, é sabido que o regime deposto a 25 de abril de 64 não nutria particular entusiasmo pelas ciências sociais, em particular pelo seu ensino universitário. Há até uma lenda que, não sei se é apenas uma lenda, se responde a alguma coisa que tenha mesmo ocorrido, de acordo com o qual o Salazar achava que a sociologia era muito parecida com o socialismo. O que vale a pena sublinhar, no seguimento dos estudos do Frederico Águas, que eu acho que está por aqui, é que, apesar dessa falta de entusiasmo do regime pelas ciências sociais, se desenvolveram, antes de 1964, algumas tentativas de institucionalização do ensino universitário das ciências sociais. Uma delas conduziu à criação, em 1962, do Instituto de Estudos Sociais, o Instituto de Estudos Sociais, que se localizava no Campo Grande, dependia do Ministério das Corporações e tinha no seu corpo docente Adélio das Nunes, que é mais conhecido pelo seu papel na criação do Gabinete de Investigações Sociais, mais tarde Instituto de Ciências Sociais, em 1962, como disse, e pelo lançamento em 1963, uma revista continua connosco, felizmente, que é a Análise Social. E entre 63 e 72, Adélio das Nunes foi docente do Instituto de Estudos Sociais, sendo que foi a partir do Instituto de Estudos Sociais que foi criado em 1972 o ISCTE, que continua connosco também. Outras tentativas de institucionalização do ensino universitário das ciências sociais, talvez menos conhecidas, tiveram lugar no Instituto Superior de Agronomia, em torno da economia agrária, da sociologia rural e no Instituto de Serviço Social. Eu conheço particularmente bem o caso do Instituto Superior de Agronomia, porque trabalhei sobre o Instituto Superior de Agronomia utilizou vários inquéritos socioeconómicos à população rural portuguesa, que era a maioria da população do país nessa altura, e eu trabalhei sobre um deles, que foi o inquérito à habitação rural, que, ao retratar as condições de vida em que viviam grande parte dos camponeses em Portugal, chegou a ser proibido pelo Estado Novo. Uma última tentativa de institucionalização do ensino universitário das ciências sociais, e aqui aproximamos do tema da conferência de hoje, teve lugar no Instituto Superior de Estudos Ultramarinos, depois renomeado ISCSPU, Instituto Superior de Ciências Sociais e Política Ultramarina, no final dos anos 50 e no decurso dos anos 60, e está associada à figura de Adriano Moreira, diretor do Instituto e futuro ministro do ultramar de Salazar. Neste último caso, existiu-se, sobretudo desde a integração no ISCSPU no sistema universitário português, a partir de 62, a criação de várias cadeiras de ciências sociais no curso de administração ultramarina, que dava 3 anos,
e no curso complementar de estudos ultramarinos, que durava 2 anos. Entre essas cadeiras havia cadeiras de antropologia, sociologia, metodologia das ciências sociais, demografia, geografia humana, economia, estatística e outras. Mas ao lado disso existiam, obviamente, cadeiras vocacionadas para as questões da política colonial. As mudanças curriculares que ocorreram no ISCSPU pós-62 integravam-se num pacote de políticas então adotadas pelo Estado Novo que procuravam, em vão, contrariar os ventos independentistas que se esperavam em África. Entre essas políticas contavam-se as referências à formação de quadros coloniais e ao desenvolvimento da pesquisa nas colónias portuguesas. Foi então que foi criado o Centro de Estudos Políticos e Sociais da Junta de Instituições do Ultramar, de que Adriano Moreira foi o primeiro diretor, no âmbito do qual foi implementada a missão de estudos das minorias étnicas do ultramar português, cuja direção foi entregue ao antropólogo António Jorge Dias, mais conhecido por Jorge Dias, e como sabe foi no quadro desta missão que o Jorge Dias e a Margot Dias, sua mulher, realizaram sua pesquisa entre os Maconde do norte de Moçambique. E foi neste quadro marcado pela preocupações de melhoria da formação dos funcionários coloniais e desenvolvimento da pesquisa nas colónias portuguesas que ocorreram as transformações curriculares, primeiro no Instituto Superior de Estudos Ultramarinos e depois no ISCSPU, que reforçaram, em detrimento digamos, da antropologia física, muitas vezes racialista, e das ciências jurídicas, o ensino das ciências sociais, com relevo, para a etnologia e para a antropologia cultural, cujo ensino foi entregue, a partir de 1956, a Jorge Dias. Jorge Dias já antes tinha ensinado etnologia e antropologia cultural na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, mas foi graças ao ISCSPU que ganhou uma posição mais estável no sistema universitário português. O resultado das modificações curriculares introduzidas no ISCSPU foi uma escola híbrida, consagrada, por um lado, à formação de funcionários para a administração colonial portuguesa, por isso dependia do Ministério do Ultramar, mas que, por outro lado, fornecia um espaço para o ensino das ciências sociais e, por isso, também dependia do Ministério da Educação. Era esta última dimensão relacionada com o ensino das ciências sociais que era valorizada por alguns dos professores ligados ao então ISCSPU. Desde logo por Jorge Dias, que desde 1946 tinha batido sistematicamente nos relatórios que fazia para o Instituto de Alta Cultura, tinha-se batido pela institucionalização do ensino universitário de etnologia e da antropologia cultural. Chegou a escrever, eu tenho estado a trabalhar sobre o arquivo de Jorge e Margot Dias, chegou a escrever uma carta ao Salazar a esse respeito. Em 2 páginas tentava convencer o Salazar da importância do ensino da antropologia e da etnologia. Outro professor que valorizava a orientação do ISCSPU para as ciências sociais foi o Vitorino Magalhães Godinho, um dos mais destacados historiadores portugueses do século XX, ligado à oposição democrática, ao regime de Salazar e que viria a ser Ministro da Educação no primeiro governo provisório formado a seguir ao 25 de Abril. Godinho ensinou no Instituto Superior de Estudos Ultramarinos e no ISCSPU entre 59 e 62, quando, por razões políticas, ele havia expressado a sua solidariedade com os estudantes envolvidos na chamada crise académica de 1962, entre os quais estava, por exemplo, Jorge Sampaio. Ele tinha expresso essa solidariedade, solicitando que o Conselho Escolar da escola se manifestasse sobre esse assunto, e foi afastado da escola, por essa razão, com a conivência de Adriano Moreira, então Ministro do Trabalho. Este episódio do afastamento do ISCSPU encontra-se detalhadamente descrito nas memórias que José Hermano Saraiva, que foi Ministro da Educação de Marcelo Caetano, escreveu. Ele dava então aulas no ISCSPU, portanto acompanhou de perto o processo, e nele o José Hermano Saraiva cita as acusações muito fortes que Godinho apresentou no seu recurso, nomeadamente contra Adriano Moreira, sobre o seu afastamento. O seu afastamento chegou a ser anulado por pedido do Vítor Magalhães Godinho, que foi assistido pelo seu irmão, advogado José Magalhães Godinho, também ligado à oposição democrática, chegou a ser anulado pelo Supremo Tribunal Administrativo e, portanto, Godinho foi reintegrado na escola. Mas foi novamente expulso.
E as duas decisões foram publicadas no mesmo número do Diário do Governo. Para Godinho, o seu afastamento terá sido uma surpresa, uma vez que parecia ter depositado algumas esperanças no ISCSPU. Assim, numa carta que escreveu a Jorge Dias em 9 de maio de 56, regozijava-se com o convite feito a Dias para ensinar no Instituto Superior dos Ultramarinos e comentava: o Instituto pode transformar-se num bom foco de pesquisa e de ensino se souberem e quiserem, de facto, desenvolver o estudo das realidades económicas, sociais, técnicas, psicológicas e se virem bem o papel do método histórico e da história. Também o geógrafo Orlando Ribeiro, que é uma das grandes figuras da cultura do século XX português, numa fase de descontentamento em relação à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, escreveu a Jorge Dias, em 6 de fevereiro de 62, está disponível para ingressar no ISCSPU, afirmando a esse respeito que o Instituto tem possibilidades de se transformar na Escola de Ciências Sociais com alguns professores de prestígio. Mais tarde terá sido também feito um convite para que Cedas Nunes integrasse o corpo docente do ISCSPU, onde lecionaria as cadeiras de Metodologia das Ciências Sociais e Estruturas Socioculturais Portuguesas, que não chegou, entretanto, a concretizar-se. Eu creio que isso é referido no depoimento do José Cardi, este número especial da etnográfica. A Diana Moreira refere-se a este episódio nos seguintes termos: Cedas Nunes aceitou colaborar com o ISCSPU, para o qual o convidei a entrar como professor, convite que não pôde concretizar-se por ter sido o único caso do Instituto em que a PIDE impediu a nomeação ao não dar ao Ministro a informação que era obrigatória. Nunca foram sabidas as razões. Esta orientação do ISCSPU para as ciências sociais foi reforçada nos anos 60 com a criação, em 1964 e em 1967, do curso de Serviço Social e do curso complementar de Serviço Social, que viriam a ser maioritariamente fechados, desta vez pelo ministro José Hermano Saraiva, em 68, originando a famosa crise académica do ISCSP de 68, e em 1968 foi também criada a licenciatura em Antropologia, o tal curso complementar de Ciências Antropológicas e Etnológicas. A esta última licenciatura podiam aceder estudantes que tivessem formação de administração ultramarina, pelo ISCSPU, e licenciados com outras formações. Portanto, foi a primeira licenciatura de Antropologia em Portugal e nela teve um papel de relevo Jorge Dias, que, entretanto, passado pouco tempo, teria a sua reforma, já numa fase de incompatibilidade com o Adriano Moreira. Há uma carta em que ele, enfim, escreve 10 linhas sobre o Adriano Moreira e são bastante agressivas. Por isso, ele não foi, o Jorge Dias não foi meu professor quando entrei para o ISCSPU em 1971. Bom, de acordo com esta sua vocação híbrida, o ISCSPU tinha uma dupla audiência: funcionários coloniais e estudantes interessados nas ciências sociais. Os primeiros eram geralmente pessoas mais velhas, com carreiras como administradores de posto nas então colónias portuguesas e que frequentavam os cursos de administração ultramarina e de estudos ultramarinos para progredir na carreira. Os segundos, as pessoas que estavam interessadas em ciências sociais e que olhavam muito reticentemente para tudo que tivesse a ver com as cadeiras coloniais, não é? Estavam realmente interessados no estudo das ciências sociais e eu e muitos dos meus colegas estávamos neste último grupo. Sabíamos que o preço a pagar, éramos realistas, sabíamos que o preço a pagar era, para chegar à antropologia, era ter que suportar aquelas cadeiras. Algumas delas eram verdadeiramente insuportáveis. Foi em torno deste último segmento de estudantes, os estudantes interessados nas ciências sociais, que se desenvolveu na escola um forte movimento estudantil de caráter progressista, centrado na Associação de Estudantes, cujas sucessivas direções, pelo menos desde 1971, ano em que, com 17 anos, eu entrei para o ISCSP, eram constituídas por colegas situados à esquerda. Alguns eram aquilo que na altura se chamavam independentes de esquerda, outros estavam próximos da UEC, mas não havia nenhum militante da UEC, antes de 74 na escola, outros estavam ligados ao chamado catolicismo progressista, que, como vocês sabem, alguns de vocês sabem, pelo menos, foi uma das correntes políticas que estaria na origem, após o 25 de Abril, do MES, do Movimento de Esquerda Socialista, a cuja direção pertenceram, entre outros, para falar dos mais conhecidos, Jorge Sampaio e Eduardo Ferro Rodrigues, que depois aderiram ao Partido Socialista.
Então, esta é a primeira lista em que eu participei, em 71, estou aqui embaixo, no Leal, era vogal. O que é engraçado nesta lista é que há aqui nomes que vocês todos conhecem. O Carlos Fausto é o Fausto, por este rio acima. A Rita Vinhas era filha de um grande empresário português, com interesse nas colónias, que era o Manuel Vinhas, que era o dono da Cuca, das cervejas Laurentina, com vários interesses em Angola. Era um homem contraditório, porque era um homem que apoiava artistas de esquerda. Ele é que pagou os livros do Luís Pacheco. Uma vez foi levar a filha à escola, a Rita, e ter dito qualquer coisa como isto. Rita, eu não sei o que é que fazer, porque eu gosto muito do que ele faz, estou-lhe a pagar os livros, etc. Mas ele derreta com tudo em comprou vários quadros da Almada Negreiros, portanto, isso, mas simultaneamente, digamos que parece que tinha inclinações soberanistas em Angola, isto é, fazia parte daqueles grupos de pessoas que entendiam que deveria haver uma independência de Angola, um bocado à maneira do que aconteceu na antiga Rodésia, não é? Por isso foi vigiado apertadamente pela PIDE. Faziam parte desta direção também que o Luís Souta, que está ali, e fazia parte da Matilde Melo. A Matilde Melo é atualmente a tendência de ficar. O que é engraçado, quando falo destes nomes, Rita Vinhas e a Matilde Melo, é que, no fundo, mostram como em 71 os filhos das elites estavam contra o regime. E, portanto, o movimento estudantil tinha essa capacidade de ampliar a base de apoio à contestação do regime. Ups. Em 72, fui promovido, não é? Passei de vogal para vice-presidente. Eu era vice-presidente das relações externas. As relações externas significava participar nas reuniões interassociações, as RIAs, que juntavam as várias associações do ensino superior de Lisboa, nos plenários estudantis. Os plenários estudantis eram uma coisa muito interessante, porque era marcado um plenário para um sítio em que a polícia não podia invadir, mas se quisesse invadia, por exemplo, medicina, e o plenário e tal, e depois era sempre marcada uma manif, digamos, tal, em Sete Rios, a gente fazia a manif, mas era por 10 minutos, depois chegava a polícia de choque, a gente tinha que fugir. E pronto, foi assim que no fundo se foi construindo também e ampliando a contestação estudantil ao regime. A Matilde foi a minha presidente, mas ela estava a terminar o curso, e depois há aqui vários outros colegas, sendo que vale a pena destacar que, entretanto, vou falar disso mais à frente, tinha sido criado um curso de Economia no ISCTE, em 72. E, portanto, com esse curso de Economia entraram centenas de estudantes, e foi aí que entraram as primeiras pessoas que mais tarde seriam ligadas ao MES. E esta lista era verdadeiramente uma lista unitária, porque tinha pessoas próximas do UEC, mas tinha também o Luís Mergulhão, que veio a ser do MES, e o Pedro Paes, acho que, se não está aqui, devia estar. Aqui, está aqui Pedro Paes, que também era uma pessoa próxima do MES. Portanto, era uma lista verdadeiramente unitária, no sentido em que essa expressão era usada na altura. Esta lista não foi homologada por indicação do diretor, que eu vou falar mais à frente, pelo Ministério da Educação. Portanto, manteve-se a anterior direção em funções, o que era uma falsidade, porque, na realidade, muitas das pessoas já tinham terminado o curso. E, em 74, realizaram-se as primeiras eleições em democracia. Aqui já houve duas listas, uma de gente mais próxima do UEC e de gente mais próxima do MES. Ganhou esta lista, na qual eu me mantive como vice-presidente das externas. O que é engraçado nestas listas, eu estava a pensar, a organizar isto e pensar, não é tanto nesta, é na que eu vou mostrar a seguir. É que, de facto, em muitas delas havia uma paridade entre homens e mulheres, neste caso, entre rapazes e raparigas.
Isso era acompanhado por uma completa reestruturação, vamos chamar assim, das relações de género. A relação que prevalecia nos anos 60 na universidade. Pronto, última lista. Eu já não estou cá, acho eu. Já não estou cá na lista, quer dizer. Mostra isso mesmo, não é? Essa paridade. Está aqui a minha mulher. Vou fazer lá um preto. Porque isto é para 74. E é engraçado o número de namoros que deram em casamentos que se desenvolveram tanto nas pessoas próximas da UE como nas pessoas próximas do MES neste período, de facto. Muitas das pessoas que estão aqui casaram-se umas com as outras. É um bocado endogâmico a coisa. Pronto. Este movimento estudantil, eu já fiz uma referência breve a isso, recebeu um forte alento em 72 com a criação da tal licenciatura em Economia no ISCSP. O Instituto Superior de Economia, que nós conhecíamos por Económicas, que até aí tinha o monopólio do ensino universitário da Economia em Lisboa, tinha um movimento estudantil particularmente forte, particularmente radicalizado e reivindicativo, e o governo Marcelo Caetano estava interessado em enfraquecer a escola. E por esse efeito foi criada a licenciatura em Economia do ISCSP, assim entravam menos estudantes para o ISE, e foi também criado na mesma ocasião o ISCTE, com cursos mais orientados, portanto, para a área da gestão de empresas. No caso do ISCSP, a criação da licenciatura em Economia permitiu o ingresso na escola de centenas de nossos estudantes, de uma geração nascida a partir da segunda metade dos anos 50, altamente politizada, até porque antes já se tinha desenvolvido e ganho força um forte movimento estudantil no ensino secundário. Portanto, as pessoas já chegaram politizadas. As eleições de 69 também foram importantes para essa politização das pessoas. Antes de 72, o movimento estudantil no ISCSP inscrevia-se já no quadro da radicalização geral, marcada sobretudo pela oposição à guerra colonial e por conteúdos anticapitalistas, do movimento estudantil em Portugal, que foi descrito, por exemplo, pelo Fernando Rosas. E vale a pena sublinhar isto. Geralmente, quando se fala de movimento estudantil em Portugal, fala-se da crise académica de 62 e da crise académica de 68. E é tudo. Entre 70, 71 e 74, desenvolveu-se a mais longa e a mais radical crise académica em Portugal. E foi também o período onde a repressão do movimento estudantil foi mais forte, com sociedades encerradas, com prisões, e portanto é um movimento continuado, não teve um pico, como o movimento de 62 foi naquela data, ou de 68 foi naquela data, foi um movimento que se alargou por estes 4, 5 anos, o que indiciava de facto como a queda do regime estava próxima. Não era possível continuar a guerra colonial quando os estudantes se opunham da forma como faziam à guerra colonial. E as famílias dos estudantes também. Com a entrada dos nossos estudantes de Economia, este processo de radicalização, como eu digo, já vinha de trás, acentuou-se, e pronto. E duas forças estudantis foram particularmente influentes dos estudantes próximos da UE, como eu digo, e estudantes próximos do que viria a ser o MES. Os maoístas que tinham, enfim, os maoístas são os marxistas-leninistas. Mas eram mais genericamente conhecidos como maoístas, depois tinham designações próprias, os MRPPs, os POPs, eram muitos esses grupos maoístas. Esses grupos tinham uma forte influência noutras faculdades, digamos, da Academia de Lisboa, o caso da Faculdade de Ciências, por exemplo, mas tinham um peso residual no ISCSP e no ISCSP. Eu acho que havia duas pessoas que eram da UDP. Eu não me lembro de ninguém que fosse do MRPP. E, portanto, no fundo, era em torno da UEC e do MES que estava a organizar um movimento estudantil e nós tínhamos as nossas diferenças, mas dávamos bem. E, portanto, episódios de violência de estudantes contra estudantes que houve noutras faculdades em 74, nós não tivemos disso, felizmente. Este movimento estudantil foi fortemente reprimido pela direção da instituição
À frente da qual se encontrava Vasco Fortuna, que apoiava incondicionalmente o regime. Eu não sei se apoiava incondicionalmente o regime, eu acho que muitos deles queriam um regime que desse efetiva continuidade ao Salazar. O Marcelo tudo tem. Para dar alguns exemplos dessa repressão, a Associação de Estudantes foi proibida de afixar propaganda fora das suas instalações. O que é que a gente tinha? Tínhamos um placar, onde punhamos comunicados nossos, comunicados de outras associações de estudantes, de vez em quando. Tínhamos um jornal moral, eu fiz várias vezes este jornal moral. O jornal moral era uma coisa muito simples, que era agarrar os jornais portugueses que tinham sido visados pela censura e reportar notícias e montá-las de tal forma que, umas sobre o Vietnã, outros sobre os julgamentos de presos políticos no Tribunal da Boa Hora. Pronto, que a mensagem era clara, não é? Mas tudo aquilo tinha sido publicado na imprensa legal. Pronto, a propaganda foi proibida fora das instalações da Associação. A direção da Associação de Estudantes, que foi eleita democraticamente em 1973, do qual, como já disse, fazia parte, não foi alugada pelo Ministério da Educação por indicação do diretor. Em 74, eu creio que foi já em 74, vários dirigentes da Associação de Estudantes, entre os quais eu próprio, foram objeto de processos disciplinares suspensos e durante um certo período de tempo não podemos entrar na escola. Em 73 foram introduzidos os famigerados vigilantes, mais conhecidos por gorilas, que eram, perante a radicalização do movimento estudantil, foram criados pelo Ministro da Educação, Vega Simão, e eram contínuos, que ganhavam um suplemento extra e que tinham funções de vigilância e denúncia dos ativistas estudantis. Os processos disciplinares que nos foram movidos contaram com a participação desses vigilantes, como vocês imaginam, foram depois rapidamente afastados depois de 1974. Alguns, aliás, não se deveriam sequer lá voltar a pôr os pés, de modo próprio. De forma a enfraquecer a Associação de Estudantes, cujas receitas provinham, em larga medida, da venda das sementas, das várias cadeiras. Na altura era esse ensino de sementas, não é? As pessoas tinham que curar a sementa, ir ao exame, passar, ou chumbar. O diretor lançou um editorial da escola e pressionou os professores todos para que pusessem lá as sementas e não as dessem na Associação de Estudantes. Eu lembro, um dos professores que foi admitido em 72, quando foi criado o curso de Economia, para dar História Económica, foi o professor Borges Macedo, que era professor já na Faculdade de Letras de Lisboa, tinha sido um homem que tinha sido muito importante nos anos 40, ele fazia parte do mundo juvenil, era reconhecido como uma liderança importante na Academia de Lisboa. Bom, portanto, depois estabilizou. A gente queríamos aquela sementa, porque eram muitos estudantes de Economia, e eu lá consegui arranjar o endereço do professor, pedi-lhe uma entrevista, e fui lá assim muito atemorizado, com muito medo que ele me dissesse que não. Mas olha, eu fui acolhedor e deu-nos a sementa militar. Mas por essa sementa que nos deu, tiraram-nos 3 ou 4, ou 5 ou 6. Havia alguns estudantes do ISCSPU que estavam presos por razões políticas em Caxias. O diretor impediu que fizessem exames na cadeia, que era um direito que eles tinham. Ele próprio, o diretor, Vasco Fortuna, na sua cadeira, ele ensinava Finanças Públicas, chumbava sistematicamente todos os dirigentes da Associação de Estudantes e impedia-lhes de terminar o curso. O que é que isso significava? É que essas pessoas eram incorporadas à força no Exército Espanhol. Que era, aliás, por outras razões, o que estava para acontecer, uma das razões que eu gosto do 25 de Abril, é porque em setembro de 74 ia parar ao Exército. E não me apetecia muito. Bom, foi em larga medida por iniciativa deste movimento estudantil e de muitos trabalhadores e professores que tinham conservado a sua posição de independência perante a direção da escola e perante o regime, que o ISCSPU, nomeado ISCS a seguir, a 27 de abril de 64, sofreu no imediato, pós 25 de abril, uma transformação radical, que assentou em 3 eixos. O primeiro foi a democratização da escola. Cessou a repressão à Associação de Estudantes e ao movimento estudantil, e os estudantes, como noutras escolas, tornaram-se um dos grandes protagonistas das transformações do ISCS. Floresceram as comissões de cursos, a Assembleia Geral de Escola, com participação de estudantes, de professores e de funcionários, estamos a falar de Assembleias Gerais de Escola participadas por 200 e 300 estudantes, numa escola que tinha mais de 500. Passou a ser a instância decisiva no funcionamento da escola, era ela, nomeadamente, que elegeu, logo a seguir ao 25 de Abril, e depois, a Comissão Diretiva da Escola, composta por representantes dos professores, dos estudantes e dos funcionários.
O primeiro Conselho Diretivo do novo ISCS, eleito a seguir a 25 de Abril, tinha, aliás, uma composição interessante. Integravam pessoas completamente respeitáveis, como a professora Raquel Sousa Brito, que foi, mais tarde, fundadora do Departamento de Geografia da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, uma geógrafa conhecida. O professor Armando Marques Guedes, mais tarde foi presidente do Tribunal Constitucional e é o pai daquele deputado do PSD também, de nome Marques Guedes. Ou Luís Filipe Pereira, que na altura estava próximo da UEC, mas mais tarde foi secretário de Estado de vários governos do PSD. O segundo, mas pronto, foi, sobretudo, institucionalizada a gestão democrática da escola. Isso não aconteceu apenas no ISCS, aconteceu em toda a universidade. Dos primeiras decisões do governo provisório foi, aliás, afastar todos os reitores de todas as escolas, etc. E, portanto, o que aconteceu foi que isso foi provocado a larga medida por este impulso, não é, de democratizar a gestão da escola com comissões diretivas eleitas, com professores, estudantes e funcionários. Essa vamos chamar de conquista, apesar de por vezes atropelada, continua em vigor até hoje. O segundo eixo de transformações consistiu na eliminação da orientação colonial da escola e na sua reorganização como escola de ciências sociais. A queda do ISCS-PU e a sua renomeação como ISCS foram a face mais visível deste segundo eixo de transformações, mas as transformações foram mais profundas. O curso de Administração Trabalhina foi substituído por um curso de Administração e o curso complementar de Estudos Trabalhistas deu lugar ao curso complementar de Ciências Sociais e Políticas. Esta foi uma proposta enviada, eu creio que vai tratar mais ao Ministério, para os novos currículos do curso de Administração, onde, como vocês podem ver pelo link de cadeiras, são cadeiras, algumas das ciências jurídicas, outras das ciências sociais, mas onde não há colónias, o curso já não era da Administração Trabalhina, era da Administração, e o mesmo com o curso complementar de Ciências Sociais. Outros cursos foram estruturados, como o curso de Antropologia e de Economia. As cadeiras coloniais foram todas suprimidas e novas cadeiras de Ciências Sociais foram criadas. Todo este processo de transformação curricular foi muito participado, tanto por estudantes como por professores. Portugal todo estava a ser reestruturado e o ISCS-PU, agora ISCS, não era uma exceção. De resto, feitas as primeiras reestruturações, outras seguiram. Foram 2 anos de reestruturite. De tal forma que eu ia fazendo 2, 3 cadeiras por ano, mas de repente a cadeira que eu tinha feito já não existia. E era difícil, e pronto, já lá tinha que fazer mais uma cadeira. Foi um período de grande energia transformativa, de inovação e de experimentação. Eu queria agora mostrar. Não há muitos testemunhos fotográficos, na altura não havia telemóveis e também acho que a gente todos não tinha dinheiro para ter máquinas fotográficas. Desculpa, tenho que fechar isto. Mas eu vi aqui algumas fotografias. Bom, essas pessoas têm todas um ar muito compenetrado, eram os anfiteatros mais pequenos da escola, não sei qual era o propósito desta reunião, mas era uma reunião pós-74, eu creio que está aqui o Paulo Cantigo Castro, que também está por aí, nesta fotografia. Na linha da frente. Aqui é a Elsa, é o Paulo Cantigo Castro que está aqui. A segunda fotografia é a cantina. A cantina tinha como característica que quando se acabava o prato do dia era alheira. E eu à força de comer alheira, hoje não consigo comer alheira. Isto deve ser nas instalações da Associação de Estudantes. Não, está na cantina. Era a cantina? Ah, ok. É que aqui este colega devia estar um bocado sofredor por causa de ter comido uma alheira. Pronto.
Os métodos de ensino também foram mudados, passou a haver mais participação dos estudantes em aula, trabalhos individuais ou de grupo, substituíram os exames, foi também introduzido, em vez da escala de 0 a 20, o apto, não apto escalonário. O apto não escalonário é um sistema muito similar àquilo que existe nos Estados Unidos e em Inglaterra, não é? De 5 notas. E, portanto, era uma nova escola, aquela que substituiu o velho ISCSPU, descolonizada, pensando-se como escola de ciências sociais, a escola de ciências sociais que faltava ao país, e como espaço democrático aberto à participação de todos e de todas. Quando o ISCSPU foi arbitrariamente encerrado em 1966 por cadeia, um dos motivos invocados foi a alegada degradação pedagógica da escola. Essa acusação podia ser verdadeira para algumas escolas de Lisboa, como a Faculdade de Direito de Lisboa ou o Instituto Superior de Economia, mas não era de todo verdadeira para o ISCSP. Havia muitas reuniões, reestruturações, era esse o espírito da época, mas houve sempre aulas, avaliações, enfim, o normal funcionamento da escola nunca foi posto em questão. Os estudantes continuaram, agora com mais gosto, a estudar, e os professores, agora também com mais gosto, a ensinar, e a vida continuava. O terceiro eixo de transformações da escola assentou no afastamento, a expressão da época era saneamento, de docentes com elevados graus do regime deposto a 25 de Abril e ou com a repressão ao movimento estudantil no ISCSPU. Este processo apoiou-se na lei sobre saneamentos elaborada pelo primeiro governo provisório, Decreto-Lei 277/74, 25 de junho, repousou num trabalho de investigação aturado e rigoroso, em que se procurava ver até que ponto alguns dos critérios definidos pelo governo para o saneamento neste caso de professores, mas de funcionários públicos em geral, se aplicavam. Foi dado por terminado em setembro de 1974 e levado à Assembleia Geral de Escola pelo Conselho Diretivo em 11 de outubro de 1974. E que aprovou as propostas de afastamento, que foram depois remetidas à Comissão Interministerial de Reclassificação, que não competia a decisão final. Este é uma parte do documento que foi apresentado à Assembleia Geral de Escola. Como vocês veem, havia um conjunto de critérios fixados pelo governo provisório, que, convém lembrar, na altura era presidido pelo general Spínola. Portanto, não era presidido por nenhum perigoso esquerdista. Os critérios foram depois alvo de esclarecimento e foi de acordo com estes critérios que foram feitos os saneamentos. Enfim, eu não vou passar rapidamente dois casos. O caso do ex-ministro do Ultramar, Joaquim Silva Cunha, que trabalhou em estreita associação com o PIB. Ele escreveu um livro sobre o populismo em Angola, que se baseou nas confissões feitas à PIB por Simão Topo, sobre tortura, e que era da Universidade Portuguesa. E temos depois, eu não quero dar muitos mais exemplos, o professor Vasco, que era o diretor da escola. No total, segundo as minhas contas, foram afastados 8 professores. Para o lugar desses professores, mas voltaram. Para o lugar desses professores e para suprir as necessidades docentes decorrentes da criação de novas cadeiras, foram contratados novos docentes, maioritariamente refugiados políticos, fugidos à guerra colonial, com formação em ciências sociais obtidas no estrangeiro e regressaram a Portugal depois de 64. E agora vou falar um bocadinho mais da antropologia. No caso da antropologia, isso permitiu a contratação para as pessoas ali de trás, se calhar estes nomes não dizem muito, mas para outras pessoas da antropologia dizem, foi neste quadro que foram contratados, por exemplo, colegas como o José Carlos Gomes da Silva, que tem um trabalho extensíssimo terreno sobre a Índia, que foi o meu orientador, que foi orientador da Rosa Maria Pérez, o José Fialho, que enfim, veio fazer trabalho de campo em Moçambique, um africanista, o Rui Rodrigues também foi professor da FCSH, o Joaquim Segurado foi professor do ISCS, mas era casado com uma belga, fez trabalho de campo em Moçambique e depois voltou para a Bélgica. Estes colegas vinham maioritariamente, diferentemente dos professores que chegam nos anos 80,
de países francófonos. Bruxelas, no caso de Gomes da Silva, da Universidade de Bruxelas e de Joaquim Segurado. Paris, no caso de José Fialho e Rio Rodrigues. Mas eram muito diferentes. O Gomes da Silva era um estruturalista. Na realidade, a única de polo estruturalista, que acho eu, que houve em Portugal. Com ele, nós líamos um Lévi-Strauss, as mitologias, aqueles 4 volumes das mitologias. Quer dizer, não líamos tudo, não é? Mas também líamos o Roman Jakobsen, como vocês sabem, foi um grande inspirador do Lévi-Strauss, ou o Luc Dush, que era um estruturalista influenciado pelo Lévi-Strauss belga, um africanista. As aulas do Gomes da Silva eram muito bem preparadas e muito sistematizadas. O estruturalismo estava então na moda, não é? E nós sentíamos, na realidade, eu e os meus colegas privilegiados por ter um professor tão conhecedor e que trabalhava nessa linha teórica. Eu lembro que, de facto, nós tínhamos um verdadeiro gosto de ter um professor que tinha publicado 2 artigos em francês na revista L'Homme, que era uma das revistas mais importantes da antropologia e continua a ser nesse período. Mas tinha uma cultura antropológica mais ampla. Foi nomeadamente professor de História da Antropologia, foi meu professor de História da Antropologia, e ainda hoje guardo os apontamentos das aulas dele, que muito mal se olharam quando eu, 10 anos depois, comecei também eu a dar História da Antropologia no ISCTE. O José Fialho, que era muito diferente. Ele tinha feito Antropologia em Jussieu, Paris, que era uma escola muito influenciada pelo espírito do Maio de 68, e na Sorbonne. E trabalhava sobretudo com antropólogos franceses desafetos ao estruturalismo, nomeadamente com o Jorge Ballandier, que era aliás o seu orientador de doutoramento em 74. As suas aulas eram participadas tendo em vista uma grande participação dos estudantes. Na realidade, algumas eram um bocado confusas. Houve umas aulas em que ele convidou 2 colegas e eu acho que disse assim, mas o que é que eu estou a fazer aqui? Porque aquilo não tinha... Pronto, mas isso foi a exceção, mas as aulas nós tinham essa preocupação muito grande de participar, transmitir conhecimentos, mas transmiti-los de forma participativa. E ele era muito próximo dos estudantes, e a proximidade dele com os estudantes de antropologia manteve-se até hoje, uma vez que há um grupo que organiza todos os anos, ou de 6 em 6 meses, um jantar. Pronto, beneficiando da nova dinâmica que a licenciatura em antropologia então ganhou e da própria visibilidade da antropologia na cena intelectual nacional e internacional da época, o curso recebeu então, depois de 74, uma nova geração de estudantes, muitos dos quais viriam a desempenhar funções docentes nas licenciaturas em antropologia criadas posteriormente na FCSH e no ISCTE. Entre os colegas que fizeram o curso de antropologia no ISCTE e que depois foram professores no ISCTE e na FCSH, contam-se, por exemplo, a Rosa Maria Pérez, que foi a primeira professora na FCSH e depois no ISCTE, o Jorge Freitas Branco, que foi professor no ISCTE, o José Gabriel Pereira Bastos, que foi professor na FCSH, eu próprio fui primeiro professor na FCSH, depois fui para o ISCTE, depois voltei para a FCSH. Os 3 eixos de transformação do ISCTE, a seguir a 74, democratização, descolonização, renovação do corpo centro, eram promissores. Mas foram, como já referi, abruptamente interrompidos pelo encerramento arbitrário da escola em 76, decretada pelo então Ministro da Educação, Sr. Penel Cardia, que depois de ter despedido, saneado, os docentes contratados a seguir a 74, se apressou a devolver o ISCTE àqueles que não tinham afastados após 74. Estou a comunicar que a direção da Associação de Estudantes fez. Isto foi uma coisa completamente... Isto é um governo do Partido Socialista. O ISCTE, no dia feriado, foi sacado pela polícia e depois não deixaram entrar mais ninguém. Portanto, nós depois tivemos que concluir os cursos. A escola estava lá. Eles podiam encerrar o curso, mas a gente tinha o computado lá. Nós a gente teve que ir para um anexo de económicas em Buenos Aires, onde chovia nas salas, e depois fomos para a FCSH. Naquele primeiro bloco na FCSH, com o centro à esquerda. Era ali que eu tive aulas. Eu concluí, de facto, o curso na FCSH, do ISCTE na FCSH. Portanto, este era um comunicado, isso gerou uma solidariedade com o estudantil muito importante. Eu podia ter aqui outros documentos, mas escolhi este da direção e escolhi depois este aqui.
A IBIS era a revista da Associação de Estudantes e, portanto, depois dedicou um boletim ao encerramento do ISCS com títulos tirados da imprensa, não é? E, portanto, aqui está a derivação pedagógica administrativa, que era uma coisa que só existia na cabeça do ministro. O ministro, eu compreendo o problema do ministro Sousa Tomé Pradia. Ele tinha, de facto, escolas bastante degradadas, mas não era o ISCS. Só que ele não tinha coragem política para mexer em escolas como o Superior Técnico, como o Instituto Superior de Economia, como a Faculdade de Direito de Lisboa, particularmente a Faculdade de Direito de Lisboa. E, portanto, resolveu agarrar, digamos, os pequeninos para dar um exemplo. E pronto. Foi assim que acabou, desta forma triste, o ISCS. Esse facto não impediu este ISCS. Não estou a falar depois do ISCS de reaberto. Ele termina em 76. Mas esse facto não impediu, para terminar com uma nota mais otimista, que algumas dessas transformações não tenham continuado a marcar o panorama universitário português. Foi o que se passou com a antropologia. Foi a partir do renovado corpo docente do ISCS e dos ex-estudantes do curso complementar de Ciências Antropológicas e Etnológicas que foi criada em 77 a licenciatura em Antropologia na FCSH, onde ensinaram, entre outros, Gomes da Silva, Rui Rodrigues, ex-professores do ISCS, ou Rosa Maria Pérez, Jorge Fragoso, Cândida Porto, José Gabriel Pereira Bastos e eu próprio, todos ex-estudantes de Antropologia do ISCS. Docentes provindos do ISCS, como José Fiago ou Gomes da Silva, estiveram também ligados à criação, em conjunto com outros docentes da licenciatura em Antropologia Social do ISCTE. E ao corpo docente desta nova licenciatura juntaram-se mais uma vez a estudantes de Antropologia do ISCS, como Rosa Maria Pérez, Jorge Freitas Breiro e mais uma vez eu. Pode, portanto, dizer-se que, apesar do seu encerramento em 76, o ISCS continuou a projetar a sua sombra nos desenvolvimentos subsequentes à antropologia em Portugal. E com isto, eu chego ao fim desta apresentação. Ops. Então, tudo está. Sempre. Sim, não, portanto. Por isto, eu chego ao fim desta apresentação, e eu acho que é simultaneamente um contributo para a história do 25 de Abril e para a história das ciências sociais, com particular destaque para a história da antropologia em Portugal. Olhando à distância de 50 anos, para este período transformador, há uma coisa que gostaria, para terminar, de enfatizar. O 25 de Abril foi decisiva, isso é óbvio, não é? A intervenção das Forças Armadas, em particular do movimento das Forças Armadas, quando eles puseram fim à ditadura. Mas tanto o aprofundamento da crise do regime, a partir de 1970, e que iria conduzir ao seu derrubo, como o projeto transformador de Portugal, que se iniciou em 74, não teriam sido possíveis sem o envolvimento ativo de outros grupos sociais. E um deles foi justamente o movimento estudantil. Antes de 64, nunca o movimento estudantil, por referência, por exemplo, às crises académicas de 68 e de 62, tinha sido tão participado e tão politicamente radicalizado. E uma parte disso, olhando para trás, eu acho que se deve a uma coisa que nós não trazíamos à consciência, mas que estava lá. É que nós sabíamos que o regime estava perto do fim. E que nos competia a nos ajudar que esse fim chegasse o mais depressa possível. Os sinais desse fim estavam, de resto, por toda a parte. As derrotas militares sofridas pelo exército colonial português na Guiné e em Moçambique eram óbvias. Havia um cansaço generalizado dos estudantes, das namoradas dos estudantes, dos pais dos estudantes, das mães dos estudantes, da população portuguesa em geral em relação à guerra colonial, que era uma guerra que começava, ao princípio, ainda muitas pessoas acharam que, bom, era uma intervenção militar limitada, mas não, era uma guerra prolongada, sem fim à vista. Mas houve coisas importantes, como a edição do livro do Geraldo Spínola, Portugal do Futuro, ou o Golpe das Caldas, que mostraram que dentro do regime havia dissidências. O próprio regime já tinha quem o contestasse de dentro. Havia também o aprofundamento das juntas operárias, portanto, antes do 25 de Abril, todos os dirigentes estudantis, incluindo eu, fomos objeto de visitas
da PIDE. Não, eles não necessariamente queriam proibir as pessoas, mas queriam assustá-las, porque estavam previstas grandes manifestações, que eram obviamente proibidas, no 1º de maio. Infelizmente, houve uma grande manifestação no 1º de maio, mas não foi proibida. E, portanto, eu acho que a gente, até uma certa coragem que era preciso, resultava disto, porque nós achávamos que o regime estava perto do fim e que nós tínhamos que ajudar a esse fim. E depois, 74, foi também na universidade, e os ventos transformadores que atravessaram então Portugal superaram mais forte. E eu acho, sobretudo, volto a um ponto que já disse, foi graças ao movimento estudantil que existe gestão democrática nas universidades. Embora, por vezes, posta em questão pelo retorno do poder catedrático, o que existe de gestão democrática na universidade foi conquistado, foi imposto pelos estudantes a 25 de abril de 64. Foram os estudantes a parte mais empenhada na renovação da Universidade Portuguesa a seguir de 64. E por isso, para concluir, para não me senão começa a comover-me. Por isso, 50 anos depois do 25 de Abril, eu sinto, como muitos colegas que eram ativos no ISCSPU, noutras escolas, no ensino secundário, sinto um grande orgulho em ter tomado parte neste período transformador da sociedade portuguesa. Obrigado. Sobre questões? Sim, a Marta gera aqui as questões. Não há, está variado. A janela que estava aberta. Ela já não está aberta. Temos sempre a janela. Pronto, questões que vocês queiram colocar? O Pedro. João, Pedro Paz Oliveira. Pedro Alves. Tenho muito parabéns pela ótima conferência. Eu sou de História, não sou de Tecnologia, mas assim que vi o flyer da palestra, aqui logo na minha agenda, e vou fazer duas questões, se calhar, sobre o período pré-25 de Abril. Uma por curiosidade, quando tu disseste que algumas aulas que vocês tinham que frequentar mais naquela vertente da administração colonial eram verdadeiramente insuportáveis, podes detalhar um bocadinho mais o conteúdo dessas aulas? Depois, relativamente à personagem do Adriano Moreira, que é de facto alguém que tratou sempre de tentar garantir que era ele que escrevia a sua versão da história, a sua biografia académica, política. Ele era um bocado incansável nisso, deixou um livro de memórias, mas ele às tantas alude no tocante ao recrutamento de professores para o ISCS, alude também a um convite feito ao Eduardo Mondlane, não é? Eu, quando li isso pela primeira vez, fui um bocadinho cético, mas depois a mulher de Mondlane, confirma isso. Não sei se nas tuas pesquisas isso também apareceu um bocadinho. Finalmente, no tocante ao submiocardia, eu agora não tenho presente a cronologia dessa normalização democrática nas universidades, digamos assim. Não sei se isso coincide também com o período em que o PS se vai aliar com o CDS, é no segundo governo constitucional. Não sei se é no primeiro ou no segundo governo. No segundo governo constitucional é com o CDS. E não sei se não é nessa altura que o Adriano Moreira regressa do Brasil a Portugal. Portanto, não sei se também não pode haver aqui uma relação no tocante à abordagem que é feita à turbulência, digamos, no ISCS e ao regresso que se calhar já se perspectivava de algumas figuras saneadas. Obrigado. Em relação às cadeias coloniais, eu devo dizer que foi uma coisa que bloqueou na minha memória. Completamente. Lembro que havia uma cadeira que era dada pelo padre Silva Rego, que era vice-diretor da escola, que teve um papel
muito triste no afastamento do Vítor Nogueira Godinho, que dava uma cadeira chamada Missionologia. Mas pode haver aqui alguns colegas que se lembram de outros nomes de outras cadeiras. Havia uma em que a gente era suposto aprender a construir ou a ensinar. Construção e obras públicas. Construção e obras públicas. A ideia era que a gente depois, quando fosse administrador de posto, não é? Pudesse construir a nossa casinha e ensinasse ensinasse as outras pessoas a ter uma casinha mais decente. Pronto, eram cadeiras deste tipo que a gente testava, não é? Em relação ao Adriano Moreira, sim, eu creio que existe essa referência, mas eu não descobri mais nada sobre isso, não é? De qualquer forma, o Eduardo Mondlane, se eu não estou em erro, terá recebido esse convite, mas rapidamente foi noutra direção. Agora ele tenha participado em atividades daquele Centro de Estudos Políticos e Sociais. Há um artigo dele publicado numa dessas publicações. Eu creio que sim, mas eu rapidamente se afastou noutra direção, portanto mais para ser autor, depois de um texto muito crítico do Jorge Dias. Mas até 61, aparentemente, havia diálogo entre eles. Sim, sim. Pronto, mas eu não apanhei nada de... Não, o ISCS foi fechado no primeiro governo constitucional. O que aconteceu é que depois ele foi devolvido, digamos, aos antigos proprietários, chamamos-lhe assim, no segundo governo, no governo de coligação PS-CDS, provavelmente por exigência do CDS. Portanto, em realidade, a seguir ao encerramento do ISCS, estava previsto que se tivesse uma reestruturação da escola, não sei o que mais, não funcionava. A escola foi fechada durante 2 anos, até ao momento em que é reaberto, penso que foi 2 anos, já no governo de coligação PS-CDS. Vale a pena lembrar que o Adriano Moreira era também dirigente do CDS. Não sei quem é que Também não, eu li. Claro, é que me escapou. É claro que é Mas eu não sei quem é que perguntou primeiro. Bom, João, obrigada, gostei muito. Pois lembrar assim das memórias de nós que já somos mais velhos, mas eu tenho uma pergunta específica que é, quando tu foste só nova, dar-nos aulas, acho que das pessoas dos primeiros anos está só a Filomena e eu, tu tinhas acabado o curso. Não tinha sido no ano anterior, tinha sido, nós fomos no primeiro ano, tu foste de 78, eu fui de 79, não é? Pronto. E o Mosquitela Lima estava na direção do departamento, quando o Malheiros Vinho saiu, certo? Estava o Mosquitela Lima com o Zé Carlos Gomes da Silva, antes da cisão, antes do Zé Carlos e depois de Té, certo? O Mosquitela tinha estudado com o Ludaches, não é? Mas o Mosquitela nunca passou por ISCS. É essa a minha pergunta ao professor. Eu creio que sim. Eu acho que Creio que sim. é porque quando tu falaste aí da Cândida, do Creio que sim, porque ele tem... não falaste do Mosquitela, e essa era a minha dúvida. Sim, é uma missão, até porque eu não tinha certeza, mas eu creio que sim. Eu acho que ele passou. Que ele fez um curso complementar de estudos ultramarinos, porque ele teve uma carreira como administrador colonial, fez o curso de administração, curso complementar, e depois fez o doutoramento a Paris. Mas, de qualquer forma, é assim, eu termino o curso em 79 e entro para a FCSH em 81. Não, entras só em 81? 81 só. Pois, está bem. E nesse ano, o Mosquitela Lima foi nomeado pelo departamento, que levou à saída de Gomes da Silva, que entretanto estava envolvido já com o FIAR, mas também com o João Pina Cabral, com o Roberto Boland, com o Joaquim Paz de Rio, na direção do curso de Antropologia Social do ISPE, para onde eu fui em 84. Pois, eu acho que é isso, eu acho que tens razão. Eu acho que ela teve no ISCS, não sei se teve. Eu acho que teve, porque ele foi administrador colonial na Angola da Universidade. Eu entro na nova, creio eu. Tinha um doutoramento em antropologia. Eu tinha doutoramento. Mas eu tinha um Vitorino, Magalhães Vitorino. Claro, Magalhães Vitorino foi a pessoa que lhe deu a mão, mas não deu-lhe a mão porque ele era doutorado em antropologia pela Sorbonne. Eu já tinha estado no júri, eu diria que ele durante esse período. Mas eu acho que ele tem a calcular que ele tivesse no isto, eu acho que ele simplesmente estava em Paris. Não, mas antes disso. Antes disso, Filomena, não foi nessa altura, foi antes. Creio que andou, não tenho a certeza. Ele nunca. Pronto, tu vais descobrir de certeza e vais para os bichinhos de descobrem esses detalhes todos. Ela assinou para o professor de 70, 76. Não, tu não. A minha questão era se tivesse sido aluno. Não, o aluno foi anteriormente, esse período. Anteriormente, Pois, anteriormente.
professor não foi. Acho que era interessante estudar o papel do Adriano Moreira no ISCS, depois de ele ter sido afastado de diretor, ou seja, depois da crise de 68. Nós aqui só, isso segue no Vasco Fortuna. Ele continua a ser professor e era um professor com um peso muito grande, não exercendo poder nenhum formal. Eu vou dar só uma história curiosa. Ele dava aulas ao primeiro ano, logo, dava princípios gerais de direito. E a primeira coisa que ele fazia, logo no primeiro trimestre, era convidar, levar os seus alunos a um jantar à Sociedade Portuguesa de Geografia. Ok? Com toda a pompa e circunstância, onde nós nos havíamos entrar, onde ainda serviam negros de livreiro, em branco, e a partir daí nós estávamos debaixo daquelas asas. Eu lembro, o Leal falou no processo disciplinar, ele apanhou, também apanhei vários. Eu lembro-me de processos disciplinares que levavam ao corte da bolsa que nós tínhamos, não é? E quando nós, nos processos disciplinares em que eu fui alvo, por estar a dirigir uma assembleia, uma sido autorizada, de economia, portanto, onde os estudantes de economia já lá estavam, da Mesquita foi carregue de instruir o processo, e nós a primeira coisa que fizemos foi ter com o Adriano Moreira. E o Adriano Moreira disse, sou articular, vocês quando forem ser ouvidos, dizem sempre que não sabem, não tem nada a ver com isso. E quando fomos ouvidos pela primeira vez por da Mesquita, ele disse logo, já sei que foram falar com o professor Adriano Moreira, ou seja, aquilo foi logo ativado assim. Portanto, era esta figura que continuava a ter um peso na escola, apesar de não estar em nenhum órgão da escola. Só uma nota, aquelas listas que ali estão na Assembleia, que o João foi falando, há um que é importante referir, é o Seixas da Costa. Esqueci-me de Seixas da Costa. Ele fazia parte daquela lista em que o Foco era presidente da direção e ele era presidente da Assembleia Geral. E não é por acaso que foi, essa não foi homologada. A que vem a seguir é a tal da Matilde como presidente. Portanto, a que não foi homologada tinha o Foco e tinha o Seixas da Costa na altura, que era um ministro importante da. Sim, não, só em relação ao Adriano Moreira, eu, enfim, pessoalmente, nunca tive dúvidas que ele, embora. O Adriano Moreira foi afastado da direção da escola porque havia um conflito pessoal entre ele e o Germano Saraiva. O Germano Saraiva tinha sido afastado do ISCSP pelo Adriano Moreira na altura de 62, não é? E, portanto, quando chegou ao Ministro da Educação, resolveu vingar-se. E disse uma coisa muito simples, que aquela escola era uma escola de estudos ultramarinos e não tinha nada a ter com o serviço social, os cursos de serviço social. Portanto, o Adriano Moreira foi substituído, tanto mais que isso ocorreu já no governo do Marcelo Caetano, e se o Adriano Moreira sempre beneficiou da proteção do Salazar, daí esses lugares todos que ele exerceu, na Sociedade de Geografia, nos Congressos das Comunidades Portuguesas, etc., do ISCS, não é? O Marcelo Caetano era o seu adversário político, porque eram ele, o Varela, que era o Ministro da Justiça, foi Ministro da Justiça, e o Adriano Moreira eram os candidatos à sucessão do Salazar, e, portanto, o Marcelo Caetano foi escolhido, o Adriano Moreira, obviamente, não gostou muito da ideia, aliás, passava uma grande parte das aulas de princípios gerais de direito, por isso eu tive alguma dificuldade em saber quais eram os princípios gerais de direito, para fazer comentários sobre o Marcelo Caetano, não é? E, agora, ele manteve, não tenho absolutamente dúvidas nenhumas, o ascendente sobre toda aquela gente que estava ali, ele é que tinha os ido buscar. E, portanto, ele depois dispunha das coisas como queria, não é? Se não gostava do professor, como no Bedinho, ia-se embora. O Zé Armando Saraiva também não gostou, foi-se embora. E pronto, eram pessoas que estavam numa relação de dívida com ele que permitiu manter, de facto, o seu ascendente, ao mesmo tempo que, no fundo, mostrava alguma proximidade e alguma simpatia com os estudantes, não é? Portanto, procurou ter sempre os estudantes do seu lado, como tu referiste, e aliás, o depoimento do Zé Cardim também refere isso a propósito do episódio que o próprio Zé Cardim conta,
em que o Adelino Moreira teve uma intervenção a favor dos estudantes. Portanto, era uma. Mas ele mantinha o ascendente sobre o corpo docente e sobre a direção da faculdade. Não é? Eu não é parte do gasto, não sou nesse protocolo, nesse CEO, sou economista, mas fui acompanho do grupo do João de 73 a 76 no início até os anos 70. Ora, eu quero contextualizar aqui, eu tenho dois ou três episódios do encerramento da escola. Primeiro, agradecer a comunidade e as referências e a palestra do João, porque permitiu falar de 51 anos da minha vida, e depois, enfim, contextualizar um pouco isso. Em 1972, com o assassinato do estudante de Direito em Económicas, José António Ribeiro Santos, o ISEG, ele era candidato a entrar no ISEG em 1970, portanto, pandemia no ISCS, e, enfim, depois acabei no ISEG, mais tarde, e sou daquelas centenas que o João referiu, de estudantes para a licenciatura de Economia que entraram para o ISCS. A reforma educativa de 1972 do Rei Ministro da Educação, na altura, para a sequência da grande contestação dos movimentos estudantis e greve que havia em económicas, os ISEG, foi criado 3 cursos de economia de serviço. Portanto, o João já o disse, permitia ter menos candidatos no ISCSPU e no ISCTE. Portanto, eu não conseguia entrar em económicas depois greve, as aulas começavam e fui em 73 para o ISCSPU e foi isso. O João, integrei a escola, movimentos associativos. E é verdade que aquela Assembleia Geral de 27, a Assembleia Geral de Escola de 27 de abril de 74, eu não me lembrava da data precisa, sabia que tinha sido muito pouco tempo depois, enfim, altamente participada, quer dizer, 70, 80, 90%, digamos, da população escolar, no aquelas iniciativas, e uma delas tem a ver com a nomeação de novos órgãos diretivos e também, depois, com a participação dos estudantes de outros corpos escolares na direção de escola. E o curso de Economia, na altura, era um curso, digamos, adicional, e nós fizemos uma reestruturação nessa sequência, portanto, nesse período de 75, 76, aonde introduzimos um curso que foi uma coisa inovadora no país, não havia um curso chamado de Economia Agrária. Esse curso de Economia Agrária tinha cadeiras de Economia e tinha cadeiras muito viradas para o natural, para aquilo que então se passava no sul do país, que era a reforma agrária, e, portanto, pretendia formar quadros, digamos, para dotar, digamos, as unidades de produção agrícolas, enfim, que tinham deixado de ser o que eram nacionalmente, pessoas com quadros com alguma opção. Incluindo, tinha professores de economia a dar na cadeira, enfim, todos são outros docentes com alguma qualidade, cadeiras, etc. E a degradação pedagógica, ou a degradação pedagógica que o ministro Sotomayor Cardia invoca, tem não só a ver com a força que os estudantes tinham, com a capacidade que os estudantes tinham, digamos, de determinar em parte importante, digamos, o povo da escola, como também com a criação desse curso. E como é que eu sei isso? Eu era dos corpos sociais da Associação de Estudantes na altura, e ao fim de todo o encerramento da escola, ao fim de muitas insistências, o Ministro da Educação, Sotomayor Cardia, recebeu uma delegação da Associação de Estudantes, no qual eu estava incluído. E foi aí que, à boca pequena, ele mostrou aquele curso, vocês têm para lá, e não sei o quê. Pronto, e, portanto, acabou de pandemia. Eu fui para o governo, muitos colegas não depois a vida continua e cá estamos hoje, felizmente, com 50, 52 anos
depois destes eventos, a poder rememorá-los e acordar deles. Obrigado. Sim, obrigado, Paulo. Foi um aspecto que não mencionamos. Essa lição desse curso de economia agrária foi entendido, foi provavelmente um dos motivos, para além dos que eu disse, que digamos, esteve na raiz da intervenção do setor Marcaria, mas que o setor Marcaria tinha esse problema, que tinha escolas com efetiva violência pedagógica, mas onde ele se mexesse, não tinha 500 estudantes contra. Tinha milhares e milhares de estudantes contra, e estudantes que digamos que com uma tradição de luta estudantil muito forte. E, portanto, no fundo, quis dar um sinal, não? A universidade agora. Uma coisa deixa de ser comum. São sempre os fracos que pagam. Eu era mais fraco da que eu exato. Sempre que eu também tinha um passado de ativismo estudantil impressionante. O Sr. Maior Cardia tinha um passado de resistência à ditadura, no movimento estudantil, impressionante. Ele foi torturado com enorme brutalidade, não é? Com rotina, etc. Pois. Depois veste esse fato, interessante, não é? Eu não faço comentários. Olha, foi com aquele tão consciente que tinha sido tão mal visto, que eu lembro de uma manifestação muito depois, em que eu, na altura já estava ligado ao movimento sindical dos professores, em que ele ia connosco e dizia ele, o António Tudor, na altura era secretário-geral da FENPRO. Mas olha, eu fui assim tão mal porque o Ministro da Educação. Não foi, para não. Eu ligado aquilo no colo de novo, ele tinha consciência que eu mesmo o pé na poça, não é? Principalmente por causa desse grande passado democrata, luta, de facto, uma pintura completamente. Desculpe eu falar, eu era estudante na altura, não do Ministro, mas depois fui professora do ensino secundário. O professor Maior Cardia, eu não sei se tinha algum problema em abocanhar as escolas pequenas, porque ele não teve problema nenhum em abocanhar a gestão democrática das escolas todas secundárias e preparatórias deste país na altura. Portanto, o professor Maior Cardia pode orgulhar-se de ter conseguido as maiores manifestações de professores e greves de professores no ensino secundário e preparatório, só comparáveis com as que o Lourdes Rodrigues, aliás, o PS tem essa característica, consegue juntar as maiores manifestações de professores. E o Sr. Academia, de facto, enfrentou os professores e acabou com a gestão democrática no ensino secundário e no ensino básico, completamente. E, atenção, e a questão aqui que o Paulo levantou da cadeira de economia agrária. Atenção, em 1976 nós estamos num momento político em que houve alguma senha persecutória para acabar com para dar cabo dos vestígios daquele período revolucionário que toda a gente conhece como o PREC. E, portanto, 1976 foi o período de dar cabo da reforma agrária, dar cabo da democracia nas escolas, etc. Portanto, há aí muitas coisas políticas a jogar nesse momento. Paramos. Muito obrigado pelo testemunho e pela reflexão. Eu queria fazer basicamente duas perguntas. Uma mais de curiosidade histórica, né? Como é que se faz um processo de reformulação curricular, né? Como é que eram essas reuniões? Estavam os estudantes e os professores já em órgãos paritários? Como é que os conteúdos foram redesenhados? E relacionado com isso, como é que vocês se relacionaram com a própria estrutura curricular colonial que herdaram, não é? No fundo, se partiram de um pressuposto que era preciso desconstruir o próprio currículo anterior, ou simplesmente o abandonar e procurar construir um currículo novo. Enfim, como é que foi esse processo, que é um pouco estranho até para alguém de uma geração mais recente, a pensar que professores e alunos juntos podem discutir no currículo. A segunda questão que eu queria fazer tem que ver com a instituição da gestão democrática
das escolas, a relação com o movimento estudantil e os reflexos que isso tem nas práticas pedagógicas e curriculares. Porque o professor, desde esse período para cá, terá assistido seguramente às várias mudanças que houve no plano da gestão democrática das instituições, não só depois dessa primeira fase, depois com a lei da autonomia universitária, depois com a forma do RGES que acaba não só com a paridade entre os estudantes e docentes, mas também acaba, por exemplo, com o princípio de que o reitor é eleito, já não há uma eleição direta do reitor. Enfim, como é que essas mudanças, do ponto de vista mais da gestão democrática e do próprio movimento estudantil neste período democrático, né, que tem alguns picos nas propinas, na altura do Bolonha, etc., mas praticamente tem desaparecido ao longo dos anos. Como é que isso reflete, do seu ponto de vista, também na antropologia ao longo do tempo, não é? Porque, de facto, este período há neste período esta confluência, não é, entre gestão democrática, um forte movimento estudantil e uma reformação da disciplina. Como é que ao longo dos anos vê todas estas mudanças? E obrigado. Sim, em relação à primeira questão, as cadeias coloniais foram suprimidas. Foram suprimidas. Isso significou que muitos professores que davam essas cadeiras não lhes foram renovados os contratos, não é? E foram criadas cadeiras em escuro. Não se esperou pela renovação dos contratos desses professores. As aulas acabaram, os cursos acabaram. Sim. No final, os contratos não foram renovados depois da reestruturação, e a reestruturação, no fundo, criou novas necessidades docentes. Agora, sobre o processo de reestruturação em si, quer dizer, talvez o Ministro Sousa possa dar mais detalhes, até porque ele conhece a fundo, neste depoimento que vai publicar na etnográfica, vai detalhar as modificações sucessivas que o curso de antropologia teve. Mas a ideia que eu tenho, porque participei em algumas reuniões, é que era de facto um processo participado pelos estudantes, que apresentavam sugestões, pelos professores, e depois lá se chegava a alguns consensos sobre novas cadeiras a criar, cadeiras a eliminar, mas o Luís pode explicar melhor isso. Em relação à gestão democrática, de facto, aquilo que aconteceu foi que a gestão democrática que foi, enfim, no caso do IST, foi instituída a seguir a 74, previa a paridade dos 3 corpos, não é? Portanto, representantes, cada corpo elegia 4 representantes, se não estou em erro. Mas, no fundo, o princípio da gestão democrática manteve-se, mas ao longo, digamos, deste período, de 50 anos, houve, houve algumas características da gestão democrática que foram sendo questionadas, quer por essa legislação de enquadramento, quer depois pelos estatutos adotados por cada universidade. Por exemplo, no caso da Universidade Nova de Lisboa, os estatutos que foram aprovados no final dos anos 2000 previam, eram os estatutos caracterizados pelo princípio do centralismo democrático, no sentido em que esta expressão é utilizada para caracterizar o funcionamento interno do Partido Comunista. Isto é, a única pessoa eleita era o diretor, que era eleito, como é agora, pelo Conselho Particular, e depois o diretor era responsável por todas as nomeações por aí abaixo, os chefes de departamento, etc. Portanto, foi isso que motivou que eu e vários outros colegas nos tínhamos candidatado ao Conselho de Faculdade há cerca de 6 anos, 6, 7 anos, e onde conseguimos inverter esse processo, restaurar a eleição dos coordenadores de departamento, aumentar a representação do número de estudantes, simultaneamente houve esse princípio dos membros externos, mas na realidade os membros externos, o princípio dos membros externos foi sempre um princípio, no caso da minha faculdade, da FCSH, utilizado para buscar os nomes sonantes de pessoas mais ou menos respeitáveis, alguns empresários, etc. E quando nós ganhámos as eleições, eu gostava, ganhámos as eleições, tivemos aquilo que era óbvio, era ir buscar pessoas que tinham uma ligação efetiva à vida cultural, enfim, que no fundo tinham alguma coisa a dizer sobre os temas que a faculdade trata. A arquiteta Helena Rosete, o João Fernandes, que era o diretor do Museu de Serralves, a Joana Gomes Cardoso, e está-me a faltar o nome, e o Ricardo Luz Pereira, que desta vez tem sido lá, dava aulas de escrita criativa. E, portanto, no fundo, a gestão democrática é uma coisa que, no fundo, tem que ser vigiada
de todos, não é? Pelos estudantes, pelas professores, etc., porque, pronto, pelos vistos tem sofrido alguns atropelos, não é? Quer ao nível da legislação geral, facilita depois este tipo de estatutos que nas sociedades são adotadas e que, no fundo, restringem um bocado a democracia. Mas o princípio da gestão democrática acho que está na universidade, não é? Quer dizer, isto é, no fundo, os diretores, os reitores não são nomeados, há o funcionamento democrático do processo de pagamento, está prevista a participação dos trabalhadores não docentes e dos estudantes em manifestações minoritárias, mas pronto, digamos que é menos, que é menos do que já foi. Mais alguém tem alguma questão? Eu não consigo ver bem para ali, não é normal, mas é. Para responder àquela pergunta que vos dou nisso, que eu talvez conseguisse dizer, posso rapidamente. Na altura multiplicaram-se os órgãos. Havia muitos órgãos. Havia a comissão de curso e havia a comissão pedagógica de curso, em cada ano. E essa comissão pedagógica de curso, paritária com os professores, é que elaborava as várias propostas de estruturação. Eu lembro de um texto que a fotográfica vai publicar, fiz um levantamento entre o primeiro, 68 e 76, 75 e 76, elenquei 60 cadeiras do público. Esse período, portanto, é que quase 68 foi só um ano, começou só com um ano logo assim do curso, e depois de 74 até 76, aquilo mudava todos os anos, não é? Portanto, aquilo tudo somado vai chegar. Mas eram reuniões muito participadas e situação, não é? Eu lembro-me de uma das questões que eu falo nesse texto, que era muito interessante, era poder estudar certas se a geografia humana ia ser uma opção ou se era uma cadeira obrigatória, por exemplo, não é? E aí criaram-se dois corpos, do lado da Hegel, não é? E do lado dos estruturalistas marxistas na altura, não é? Eram coisas bem participadas, nesse sentido cívico. Agora, se a gente percebe muito aquilo, se calhar não percebe muito. Portanto, eu acho que aquilo era propostas de ele partir dos professores, creio eu, mais pelas iniciativas, mas nós não éramos rebanhos, não é? Portanto, aquilo. Mas a iniciativa era assim. Todas necessariamente a resposta. Muito obrigada. Alguma questão mais? Isso, deseja dizer mais algum? Não, pronto, já, eu tinha para dizer, já disse, muito obrigado pela vossa presença, pelas vossas questões, e pronto, convido-vos no dia 24 de abril, às 22h55, vai estar online um número especial da Etnográfica consagrado aos 50 anos do 25 de abril, do qual faz parte um dossiê chamado Antropologia e Evolução, do ISCSPU ao ISCS 1976, tem uma introdução minha, que eu reproduzi parcialmente aqui, e tem sobretudo depoimentos com pessoas como o Luís Souto, como o Filipe Ramis, como o professor José Fialho, no fundo estiveram ligados uns mais diretamente à antropologia, outro ao conjunto de transformações da vida da escola. E pronto, o número tem outros motivos de atração, republicamos os poucos textos escritos por antropólogos na altura do chamado FREC, foram 3 textos, o pós-fácil do José Cotileiro ao Ricos e Povos no Alentejo, um texto da Caroline Bretel em que compara a questão agrária no Norte e no Sul, e um texto do Brian O'Neill e da Sandra McAdam Clark sobre a reforma agrária. E depois tem mais vários outros dossiês, não sei se a Sónia quer falar disso. Tem dois, no fundo tem um outro dossiê que tem a ver com jovens da minha geração, portanto eu nasci em 1973 e que no fundo de alguma forma foram estudando e tomaram a Revolução como objeto de estudo. Tem um ensaio visual precisamente da Clara Saraiva, onde de alguma forma olha para a forma como a equipa do Jorge Dias olhou a Revolução. Ou não olhou, portanto a ideia era essa. Depois tem uma secção em que alguns, está aqui a Marta, teve aqui o Nuno Domingos, está aqui, não sei, provavelmente estava a faltar alguém, em que o repto que fizemos aos nossos colegas foi o que é que tu gostarias de ter estudado
tivesse estado lá, qual era, e a partir precisamente a partir do seu próprio percurso de investigação, não é? João, estou-me a falhar mais algum? Não, pronto, é tudo e é um número. Quando é que esse número sai? 24 de abril às 22h55. 23. 22h55. E há uma canção da Mariana E há uma marcação da Mariana Camacho também, que acompanhará. canção de Maio Maio. Que é muito bonita. E pronto, e esperamos lançar depois, assim, fazer uma apresentação do número e pronto, que espero contar. Era só do número, era noite 24. Não, ainda vai ser lançado. Não, isso é online. Online, está bem? Mas depois vai ser lançado em papel. Em papel, e obviamente depois, não é? Pensei que isso ia ser online. É verdade, tem uma capa maravilhosa da Constança Aruca, que é artista plástica e também é a nossa doutoranda da antropologia, em que faz uma reinterpretação do painel do 10 de julho. Portanto, também, a capa também tem grafismo. Muito obrigada. Muito obrigada.